Muito bom dia, meu nome é Tarcísio Samborski, eu sou professor em Santo Augusto, no Instituto Federal Farroupilha. Sou professor desde 2008 aqui e trabalho na área aí, das agrárias. Basicamente trabalho com o campo mais voltado aí às políticas públicas, extensão rural, agroecologia, agroecossistema, né, e voltado aí, meu foco hoje é mais culturas alimentares, culturas de subsistência, né, principalmente resgate de variedades e tecnologias para esse tipo de produção mais sustentáveis. Eu sou agrônomo, me formei em Santa Maria, em 1994, depois fiz especialização na área de interpretação ambiental pela URI, mestrado em educação das ciências aqui na Unijuí, e depois o doutorado na extensão rural. Eu venho aqui trazer para vocês uma reflexão. Eu não vou fazer um debate teórico, e realmente assim é bem empírico o que eu vou falar para vocês, né? Como eu brinquei com a professora Marcela, que me convidou, e para a professora Tatiane, eu vou mais contar caos para vocês do que, né, fazer uma intervenção, uma abordagem mais teórica. Tá? Por que isso? Porque, basicamente, eu vou contar para vocês, né, a reflexão que eu faço a partir da minha prática profissional e da minha vivência com esse tema da questão de gênero. Tá? Eu quero iniciar contando para vocês, por exemplo, que eu sou oriundo de uma cidade chamada Miraguaí, que é uma cidade aqui da região noroeste. Eu nasci em 71, então já tenho quase 50 anos, mas, digamos, há uns 30 e poucos anos atrás, 40 anos, era comum na sociedade do interior e na cidade também, que é uma cidade rural, né? Se a gente for usar um critério mais correto, era comum a gente frequentar bailes, né, os bailes de sociedade, que a gente chamava, né, os bailes do interior, onde era obrigatório a pessoa dançar se fosse convidada, que a gente chamava, né, era proibido dar carão. E eu presenciei várias vezes as pessoas não querendo dançar com alguém, por exemplo, se uma mulher não queria dançar com um homem, era permitido, inclusive, a agressão. Aí eu presenciei pessoas tomando tapa na cara, na frente dos familiares, e eles aceitarem resignados, obviamente. Claro, às vezes dava briga, mas geralmente a pessoa tinha que aceitar, porque senão tiravam para fora do baile que nasce carão. Então, claro que era uma relação para poder, era uma condição para poder, né, permitir, né, a democratização do baile e tal, mas refletia, né, eu quero que vocês imaginem isso, o grau de opressão aceitado pela sociedade, onde um cara podia dar um tapa na cara de uma mulher e ficava, né, aceitável por isso mesmo. Também eu me recordo que era muito comum, né, o pessoal chamava a defesa da honra, né, era muito comum crimes, né, por exemplo, eu perdi um amigo que se separou e a família da mulher dele não aceitou, era um casal jovem, não aceitou a separação, o irmão dela matou o pai. Eu recordo bem, assim, que quando contaram para ela, ela tinha, nós temos a mesma idade, assim, eu lembro que ela disse, o que eu vou falar para minha filha? Que o pai dela, que o tio dela matou o pai dela. E um outro fato que eu lembrei, nessa reflexão que estava fazendo, é que tinha um senhor na minha cidade que era meio lendário, porque ele encontrou a mulher dele numa condição de adultério, né, e ele foi, e ela estava no quarto com outro homem, e ele foi até o armário, pegou as roupas deles e foi embora. E essa condição era lendária por quê? Porque fugia, é um ponto fora da curva da masculinidade da nossa região. Porque o normal para essas pessoas seria ele ter matado o amante e a mulher. Então, esse cara, ele tinha essa aura, né, diferente. Eu conheci, depois, né, ele foi sócio de um tio meu, conheci muito bem, é meu amigo até hoje. Realmente é uma pessoa muito, muito boa. E isso fugia.
fugia da racionalidade das pessoas. Como é que ele aceitou aquilo, né? Então, por que eu faço esses comentários? Para vocês entenderem de onde eu venho, e do grau, né, digamos assim, de consciência que a gente tinha em relação a esse tema na época, né? Onde as diferenças entre homem e mulher, elas não eram apontadas, né? Eu depois fiz colégio agrícola, né, também sou técnico agrícola, formado lá em Frederico, hoje no Instituto Farroupilha também, né, mas na época era o Cafu, e, e depois, trabalhando, eu acabei, né, encontrando, então, uma série de limites e que eu precisei superar, né? Fiquei pensando o quanto a formação profissional que eu tive me ajudou nisso aí e realmente, assim, não tive muito, sabe, assim, fiquei pensando, diferente hoje, né, de que isso está no currículo, né, isso está pautado dentro das nossas instituições. Na época que eu estudei, não era. A gente não colocava, assim, isso como um aspecto relevante da realidade rural ou, né, da atuação profissional. E eu acabei, acho que, me deparando mais com isso na vida mesmo, né, na atuação profissional, na, na convivência com as pessoas, né, sendo cobrado por isso, né. E eu queria, então, assim, comentar mais sobre o aspecto profissional. Isso, para mim, são mudanças de valores, né, isso é muito difícil para a gente fazer, né. Nós temos que primeiro aceitar, ter essa abertura, né, para poder entender e compreender melhor essas situações, mas eu vou falar então de algumas situações práticas que eu vivenciei e que mostram a necessidade, né, da gente ter uma visão diferenciada, da gente compreender que existem diferenças entre gênero no meio rural, não só no meio rural, mas eu vou focar aqui no meio rural porque é a nossa atividade principal. E também até o aspecto intergeracional também, que é outro problema que a gente enfrenta e muito forte agora em função da associação rural. Então eu quero contar uns causos para vocês, assim, as coisas que aconteceram comigo, me levaram. O primeiro deles, assim, quando começou, né, um estímulo à atividade leiteira, final dos anos 90, aliás, início dos anos 90, foi quando eu comecei mesmo minha atividade profissional de campo, nós tínhamos que trabalhar com uma realidade bem crua do ponto de vista de conhecimento de como manejar as vacas leiteiras, a pastagem, a propriedade leiteira como um todo, né. Eu fui trabalhar no município onde, se eu não me engano, não tinha uma dúzia de produtores que tinham acima de 30 litros diário. E a forma mais rápida que a gente pensou era fazer curso. Então, vamos fazer curso de pastagem, manejo de pastagem, que é mais fácil, a gente, né? E aí a gente chamava os agricultores, fazia, né, as turmas e tal. E quando tu chegava na hora de dar o curso, nós fazíamos cursos, né, modulares, assim, nas comunidades. Quem estava lá para fazer o curso? O marido, né, o esposo da o representante da família. Só que quando você ia na propriedade, quem estava trabalhando com leite eram as mulheres, né? E isso já mostrava, então, assim, um esforço perdido, né? Tudo aquilo que você tentava repassar de conhecimento e um aprendizado no curso não tinha sentido, porque quem atuava, né, com atividade eram as mulheres. Então isso foi, né, uma das primeiras reflexões, assim, que a gente foi, né, tendo, né, um erro crasso, né, um erro que parece um erro lógico bobo. Mas por que a gente fazia aquele erro bobo? Porque eu fui preparado, na grande maioria das vezes, para atender o chefe da família, como a gente chama, né, para atender o homem, né, para chegar na propriedade e perguntar: o fulano está aí, né, seu João está aí, e a dona Maria, ela era para me dizer onde o seu João estava. Eu não perguntava para ela: como a senhora está? E tudo mais. Não, porque eu fui preparado para fazer um atendimento técnico, né, como produtor. Né? Nem produtor a gente fala, né? A gente fala mais de gente produtor. Então, isso foi uma coisa assim que rapidamente eu aprendi, né? Que, bom,
não dava para nós trabalhar. A nossa estratégia de melhoria da atividade leiteira, focando nos homens, que eles gostavam, né, de vir para as atividades, porque daí também saíam do serviço pesado, né? Isso também é uma malandragem que existe, né? Deixavam a patroa trabalhando. Então, esse foi um caso. Uma outra coisa, eu tive a felicidade, quando fui trabalhar no início do meu estágio também, eu tive um agrônomo que me acompanhou, o Levi Kreutz, que era um cara muito experiente, trabalhava muito bem na propriedade leiteira, e ele já tinha me alertado, ele disse, Tarcísio, olha só, quando você for trabalhar com leite, você tenta trabalhar com a família, né? Porque a mulher tem um peso nessa atividade muito grande, ela que funciona. Eu levei isso como um ensinamento, e realmente quando a gente vai pensar, e eu peguei uma época aí que a grande, digamos assim, demanda que existia era por melhoria em instalações leiteiras. Então, assim, eu quero fazer um Pronaf para quê? Para aumentar o número de vacas e para fazer a melhoria na sala de ordenha. E era muito comum você chegar, o marido vinha, te procurava no escritório da Emater, aí eu tinha uma técnica, né, que usava essas malandragens também, né? Eu dizia, não, tudo bem, nós vamos lá, eu vou lá conversar contigo. E quando eu chegava lá na propriedade, eu chamava a esposa e tentava conversar com os dois. E é incrível, vou citar só um exemplo, assim, que eu vivi isso já, um dos mais recentes, talvez, assim, já são lá seus 15 anos, eu estava no município de Chiapeto trabalhando, e eu fui atender num ressentamento, né? O Paulo, o produtor, e ele queria, na época estava na moda, os canzil, né? Fazia aqueles canzil automático, né? Porque daí o que ele fazia? Ele repontava o gado, as vacas, a vaca entrava ali, se fechava e ele ia buscar silagem, largava ali, né? E depois só soltava o canzil e a vaca voltava, então, né, para os piquetes, trabalhava um piquete rotativo. Mas aí quando eu perguntei para ela, eu digo, e a senhora? Que me diz? Tá bom assim? Pode ser só isso e tal? Ela disse, e eu vou ficar ainda, né, tirando leite de cócoras, né? Porque era uma meia água, né? Era, né, um inclinado, e tinha lá 1,5 m no final, onde ela tinha que operar a ordenhadeira. Para ele, né, como diz cada um, sabe onde aperta o calo, né, o seu sapato. Para ele isso não era um problema. Né? Ele só via o problema de resolver o problema dele, que era o arraçoamento, e por isso ele queria o canzil e um coxo de concreto no chão. Isso era o que ele queria fazer. E no instante que eu chamei ela, né, disse, não, eu preciso fazer, né, uma melhoria no pé direito, eu preciso que erga um pouco, não usou esse termo, né, mas eu preciso que erga, porque eu bato a cabeça cada vez que eu vou lidar com a ordenha. Isso é muito ruim, né? Então, eu queria só mostrar esse caso também para vocês, de como, às vezes, né, a gente, como profissional, tem uma visão estreita, enviesada, né, da propriedade, por não observar, né, que quem vive lá tem visões diferentes, que não é simplesmente o homem que, né, responde pela atividade e ele que sabe tudo da propriedade. Então, usei esse termo. Um outro fato que acontecia muito comum, aí na questão aqui na região a gente tem muita atividade indígena, e isso eu aprendi com um antropólogo. Você fazia uma conversa com um índio, acertava, tipo, vou fazer um experimento, fazer uma lavourinha de milho, alguma coisa assim, e no outro dia ele vinha lá e dizia, não, não vou fazer. Daí tu ficava assim, não, mas por quê? Porque nessa cultura em especial, eles têm uma relação muito é um matriarcado. Então ele chegava lá, pedia para a mulher, né, para fazer, a mulher dizia que não. Como o genro deve obrigação ao sogro e não mais ao pai, nessa cultura, ele tinha que se resignava e aceitava. E nós não entendíamos isso. E nós íamos lá e conversávamos novamente com o homem. Né? E ele não decide. Né? Quem decide é a família, com peso maior para a mulher. Então, vejo, novamente a gente incorria a erros, né? Erros profissionais, envolvia recurso, envolvia tempo, e nos dava uma certa frustração, muitas vezes, porque você não entendendo
na dinâmica de funcionamento e de tomada de decisão dessa família, você acabava, né, achando que o cara não dava bola para ti. Mas é que você não entendia como funcionava a, aquela família. Então, quando eu descobri isso, então, a partir de uma formação com um antropólogo, pastor Lúcio, para mim, né, foi uma coisa assim muito, foi uma abertura mesmo, assim, né, de concepção em relação à atividade com eles. Eu trabalho ainda hoje com eles e trago sempre isso, me policio muitas vezes, né, nisso, porque realmente se tu chegar lá, você vai conversar com as lideranças basicamente masculinas, mas a gente tem que saber que a decisão não está ali, a decisão está em outro núcleo, tá? E um outro exemplo que eu quero trazer, nós estávamos já estava aqui no Instituto Farroupilha, nós estávamos numa formação da Rede Leite, e cada um apresentava lá cases de sucesso, né, da Rede Leite e tal. E tinha um caso, era sobre o sistema de produção leiteira. E tinha um caso na cidade de Vista Gaúcha, o cara apresentou, e na hora de analisar, cada um analisava, então tinha diversos profissionais, todo mundo. E tinha um professor, que é um professor que trabalhava muito com o sistema de produção, que é o professor Jorge Berto, era da Unijuí, hoje acho que é da UFFS, e ele falou para o cara, para ele disse, olha, eu vou dizer uma coisa, tu não está preocupado se as tuas vacas estão produzindo ou não estão produzindo, a tua preocupação é encaminhar esse teu filho que está querendo sair da propriedade, por isso que tu vai botar essa agroindústria aí. Tu não quer botar essa agroindústria, tu quer que teu filho fique em casa. Tá, e ficou aquilo ali e tal. E quando nós estávamos saindo, né, da atividade, esse produtor lá em Gaúcho veio, e eu estava conversando com o Jorge Berto, assim, ele veio, apertou a mão dele e disse, professor, eu já fui muita formação, muito, mas pela primeira vez na vida que alguém me disse uma verdade tão direta. E o senhor acertou. É isso mesmo que eu penso. Eu estou fazendo aquela indústria porque eu não quero que o meu filho saia da propriedade. Então, eu trouxe esse exemplo também para mostrar para vocês que o processo de tomada de decisão, ele vai, né, de decisão em relação a atitudes ou atividades a ser tomada, ele vai muito além da racionalidade técnica. Ele vai muito além de uma relação de custo-benefício, de relação monetária ou de relação de trabalho, seja lá qual for. Ela passa também, né, pelas relações familiares, pela relação social. E essa relação entre o homem e a mulher, ele não pode ser menosprezado. Você tem que pensar, né, que lá dentro tem diferenças, que eles são uma família, eles têm essa unidade familiar, mas eles são compostos por pessoas com vontades e com desejos diferentes. E eu quero finalizar nesses exemplos para dizer para vocês que quando se fazia os diagnósticos participativos, na região de Santo Ângelo foi feito um diagnóstico com, não me recordo qual a comunidade lá, acho que Volta Grande, se não me engano. E quando perguntaram para as mulheres o que elas desejavam, elas disseram, olha, nós só queremos poder sentar e assistir a novela das 8. Por quê? Porque elas trabalhavam muito. E a atividade leiteira, ela veio para sobrecarregar a mulher de trabalho. E nós trabalhamos muito tempo, né, na extensão com a atividade leiteira, porque era a atividade principal do ponto de vista, né, de retorno econômico, e ainda é para muitas famílias, mas ela significou para a mulher, né, um sobretrabalho muito grande. E isso a gente não pode menosprezar. Então, eu queria só trazer esses exemplos. E eu queria dizer que, além da diferença, né, ou seja, de entender que existem, né, diferenças, e existem, né, existe um homem, existe uma mulher, existem seus filhos e filhas dentro do meio, dentro de uma família, também a gente tem que entender que a visão feminina, a forma como a mulher enxerga, é bem diferente da nossa, né? E às vezes, né, essa visão que pode também sair fora da curva, né? Sair totalmente fora, assim, ela pode ser a solução. Eu vou encerrar, então, contando uma historinha também para vocês. Nós fizemos um fórum aqui no Proeja Agroindústria e veio uma senhora de Três Passos, que tem uma agroindústria de salgados, e ela contou. Eles eram produtores, moravam no interior, né? Produtores de leite. E a propriedade ia muito mal, muito mal.
E um dia ela passou na frente de uma loja e viu uma amassadeira de pão, essas amassadeiras motorizadas, e ela comprou financiado. Ela chegou em casa, o marido não gostou muito. Ela disse: eu vou fazer pão e cuca, porque não está dando propriedade. Ele não gostou. Achou uma bobagem, né? Hoje eles têm 2 agroindústrias, né? Eles venderam a propriedade, passaram a morar na cidade e vivem disso, né? Ele ajuda ela na agroindústria. Então, aquilo que ele considerou uma bobagem, né, do ponto de vista de atividade econômica, se tornou a atividade principal, e essas, digamos, essa sensibilidade que ela teve, essa capacidade também, né, que ela teve de produzir, de comercializar e, né, se instalar na cidade, foi menosprezada por ele. E muitas vezes é menosprezada pela gente. Muitas vezes, né, aquilo que foge da nossa caixinha de resposta, nós não nos damos conta. Eu acho que a percepção feminina ela é muito mais aguçada em relação a isso, principalmente em algumas atividades. Eu trabalho muito com horta, né, e com produção mais de subsistência, e eu noto que o cuidado, né, né, o cuidar dos seus familiares, o cuidar, né, das plantas, é diferenciado entre o homem e a mulher, né? Então eu queria só fazer esse comentário, né, assim, fazer, para mim isso é um depoimento, né, de que eu durante a minha atividade profissional tive que mudar, né, tive que aceitar que eu estava errado, que eu, né, tinha uma visão limitada, né, sobre as relações de gênero no meio rural, e tento me policiar e cuidar isso. Não é fácil, né? A gente, como eu contei para vocês lá no início, eu tenho uma formação, né, num outro contexto, e tento mudar isso, mas não só por uma questão instrumental, como eu tentei colocar para vocês, né, de que é uma digamos, uma forma da gente enxergar na totalidade e da forma como funciona mesmo a realidade, mas também, né, por um entendimento que eu tenho hoje de que a gente, né, tem que respeitar e tem que ter, né, relações mais igualitárias e mais solidárias entre nós, né, homens, e todos os outros gêneros possíveis aí, né, que a gente não pode, no nosso cotidiano, reproduzir relações de opressão que a gente condena, mas condena às vezes para os outros, né? E como diz aquele ditado, faça o que eu digo, não faça o que eu faço, né? A gente tem que tentar mudar isso. E não é fácil, né? Essas mudanças de valores aí são muito difíceis, principalmente, né, para os homens. Tenho notado muito isso, tá? Então é isso, espero ter contribuído com vocês. Um grande abraço aí, né? Vamos tentar construir assim relações mais igualitárias e, né, tentar enxergar as diferenças melhores, né, que a gente tem entre os gêneros e no meio rural. Um grande abraço.